Oi? Tá baixo. Oi? Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa casa, sintam-se acolhidos. Primeiramente, nós queremos agradecer a todos que contribuíram para que a venda das pizzas e entrega das pizzas direcionada para o nosso Encontro dos Jovens Espíritas, EGERST, que vai acontecer em 2026, fosse um sucesso. Muito obrigada por contar com vocês, com cada um. Vocês não imaginam a importância que foi e é contar com cada um de vocês, seja no material, seja na compra da pizza, e eu tenho certeza de que quem comprou não se arrependeu e vai comprar de novo na próxima edição, que vai acontecer agora em 2026, tá bom? E para nós começarmos a harmonizar nosso ambiente, que já vem sendo preparado há muito tempo pelos benfeitores amigos, nós vamos fazer a leitura do livro Coragem. Quem não conhece esse livrinho aqui, é uma coragem imensa para cada um de nós, dá-nos o consolo, o conforto, tem umas mensagens lindas. É do nosso querido Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. No item 24, nós temos a leitura Oração e Atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de qualquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam a excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênçãos te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, do diálogo com pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fulgem no sentimento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível, entretanto, a fazer silêncio no mundo de nós mesmos,
esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Essa é uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que nos prepara para, nesse instante, nos colocarmos em oração. E de forma confortável, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Trazer a imagem do nosso mestre amigo à nossa tela mental. E com os corações cheios de gratidão, agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus, mestre amigo, neste momento de estudo, pedindo o teu amparo fraterno, o teu abraço amoroso, a cada um que aqui se encontra, alcançando esse abraço a todos aqueles que não puderam, por algum motivo, vir nesta casa de oração, neste hospital de atendimento, de acolhimento, mas que todos possam sentir o teu abraço de forma amorosa. Te pedimos nessa noite em especial, pelo nosso irmão Rodrigo, que ele possa receber as tuas intuições para que nos passe de forma simplificada, de forma amorosa, os teus ensinamentos e que possamos, Jesus, compreender, captar e colocar esses ensinamentos em prática, para que amanhã ou ainda hoje sermos melhores do que ontem. Que as tuas bênçãos, Jesus, de amor, de paz, seja derramada por todo o universo, alcançando todas as aflições que são encontradas no mundo. Agradecemos aos benfeitores amigos desta casa pela oportunidade do estudo. Agradecemos a presença de todos encarnados e desencarnados da noite de hoje. Que a tua presença amiga esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos ter o nosso estudo com o nosso querido Rodrigo, falando da obsessão, causas, consequências e tratamento. Boa noite a todos. A obsessão, ou seja, a influência negativa, perniciosa de um espírito sobre outro espírito, estejam eles encarnados ou desencarnados. Pois não. Então, a obsessão, né, que é essa influência negativa de um espírito sobre o outro, ela é um flagelo que já acompanha a humanidade desde lá das épocas mais remotas, né? Antes de Jesus, milhares de anos antes de Jesus, já existiam relatos, né, que chegaram até nós de fenômenos que nos induzem a acreditar que se tratava realmente de processos obsessivos.
Então, quando uma pessoa adoecia nessas comunidades, né, mais antigas, e sem apresentar nenhuma causa aparente, começava a ter um comportamento estranho, ideias estranhas, normalmente isso já era atribuído à ação de espíritos maus. Essas comunidades antigas já tinham alguma intuição de que existia, além do plano material, algo espiritual, e de lá vinham algumas influências que faziam as pessoas adoecerem, né? Ou manifestarem-se certos comportamentos anômalos. Então, nesses casos, nessa foto aí a gente vê um curandeiro, né? Então, existiam nessas comunidades esses xamãs, esses curandeiros, né, que na maioria das vezes eram médiuns e eram responsáveis exatamente por fazer o tratamento daquelas pessoas, daqueles enfermos, daquelas pessoas que estavam acometidas desses males, né? Então eles se utilizavam de amuletos, poções, faziam rituais, né, exorcismos, algumas beberagens, né, medicamentos para curar aquele indivíduo, né, que estava sofrendo daqueles males, né, para afastar a causa daqueles males, que seriam esses maus espíritos. E também nós vemos, né, em muitas civilizações utilizando oferendas, sacrifícios para os espíritos, para obter benefícios. Às vezes, né, a chuva não vinha, a colheita não era boa, tinha problemas variados, e eles faziam oferendas, né, aos espíritos para que aquilo mudasse. Então você veja que já era uma intuição de que realmente existia uma influência entre o plano espiritual e o plano material. Porém, com o passar do tempo, né, a ciência vai se desenvolvendo, vai mostrando os porquês, essas noções da influência espiritual acabaram meio que desaparecendo, né? Hoje em dia, todas as doenças, né, a medicina busca uma explicação dentro das causas materiais. Então, é uma predisposição genética, é um problema do meio ambiente, é uma influência da própria família, são os agentes patológicos, né, os vírus, as bactérias. Então, tudo tem uma explicação dentro de causas materiais. A influência espiritual foi meio que desprezada, né? Está sendo desprezada. A gente ainda observa a ação desses curandeiros, desses xamãs em algumas comunidades indígenas, né, no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, os curandeiros continuam essa atividade, né, em muitos lugares. Mas, de maneira geral, né, na nossa civilização, as doenças, as enfermidades, os problemas psicopatológicos estão sempre associados a problemas nervosos, problemas emocionais mais voltados para o próprio organismo. E aí o que acontece? Há uma epidemia hoje, dentro da medicina, né, dentro da sociedade, utilizar medicamentos controlados para combater esses distúrbios, esses problemas, que nós sabemos muitas vezes têm causas espirituais. Não que todos eles tenham causas espirituais, ou que não se deva utilizar da medicina, dos recursos, a gente sabe disso. Mas nós sabemos que o fator espiritual, que as influências espirituais estão por trás de muitos desses problemas, muitos desses casos de depressão, de ansiedade, de revolta, de raiva, não é? E às vezes chegando mesmo aqueles casos que se chama de possessão, né? Quando a gente são os mais extremos. Então, nós vamos fazer um breve estudo, porque é um assunto muito amplo, a respeito da obsessão, né? Dessas causas, dos tipos de obsessão, as consequências, a profilaxia, né, o tratamento para
para essas situações de obsessão espiritual. Então, a doutrina espírita, a partir lá do século XIX, é quem vai nos mostrar os porquês, nos dar as explicações. Kardec foi também procurar questionar os espíritos dos porquês, por que acontecem esses fenômenos. E lá no Livro dos Espíritos, nós temos algumas questões que vão nos trazer explicações, vão iniciar o nosso estudo, para que a gente possa entender melhor a causa e a manifestação dessas patologias espirituais. Então, lá na questão 149, Kardec pergunta o seguinte: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta é: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, os espíritos estão respondendo o quê? Que quando a alma se desliga do corpo, ela não perde a sua individualidade, ela não perde os seus hábitos, a sua inteligência, os seus gostos, seu comportamento. Ela não fica num estado de eterna sonolência, como muitos acreditam, nem ela desaparece, ela continua mais ou menos como ela se encontrava, nem melhor nem pior. Na questão 456, Kardec então vai perguntar: veem os espíritos tudo o que fazemos? E respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, a gente entende o seguinte, que o espírito é atraído para onde ele se sente confortável, aqueles ambientes onde ele se sente atraído pelos seus próprios, pelas suas próprias tendências. Então, se é um espírito que gostava de ambientes viciosos, ambientes assim pesados, o fato dele ter desencarnado não vai impedir que ele retorne a esses ambientes. Da mesma forma, se ele já era um espírito esclarecido na prática do bem, ele vai a locais onde também predominam esses ambientes. Ele vai para as colônias espirituais, para os planos mais elevados. Mas ele pode até permanecer na Terra, continuando como um benfeitor, como um anjo de guarda. Então, nós vemos que assim, a matéria não é impedimento para o espírito, ele vai onde quer. Nós vamos ver que existe um impedimento na medida das nossas vibrações. A gente pode nos proteger, claro, mas a rigor nada impede que o espírito vá a um local que ele deseja. Continuando, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Essa é muito interessante, essa questão 459. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha, a gente até se arrepia, Assim, meu Deus, eu achava que eu que era que comandava. É alguém que está me comandando? Como é que é isso, Mas também não é assim, pessoal, senão não haveria livre-arbítrio, A gente não era responsável se a gente é comandado. É uma forma de dizer que nós todos sofremos influência, o tempo todo. Quando a gente sintoniza no bem, quando a gente emite boas vibrações, é claro que os espíritos bons vão nos influenciar mais ainda. Mas quando nós baixamos a nossa vibração, temos pensamentos de raiva, de mágoa, de inveja, de egoísmo, é claro que também vamos sintonizar. Nós vamos ver um pouco sobre essa questão da sintonia espiritual. Então, a gente já tem aqui elementos para a gente poder entender como é que se dá esses processos obsessivos. Então, realmente, os espíritos, de certa forma, eles estão à nossa volta
e vão nos influenciar na medida dos nossos pensamentos, das nossas emoções que nós emitimos, né? Continuando, né? O que é a obsessão, então? Como que Kardec definiu a obsessão? Então, se não me engano, está lá na Gênese, né? Melhor, no Evangelho, no capítulo 38, item 8. A obsessão é a ação persistente e malfazeja que um espírito exerce sobre um indivíduo. Então, é a ação persistente. O que significa isso? Que ela pode se demorar por muito tempo. Podem ser dias, meses, anos, até séculos. Nós temos, através da literatura e das nossas experiências, né, nas reuniões mediúnicas, informação de espíritos que estão há séculos aprisionados, né, nesse sentimento de ódio, de desejo de vingança, perseguindo, né, os seus desafetos. Isso. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse caso, né? Então, ela é persistente e malfazeja, ou seja, vai trazer algo de mal, algum prejuízo, algum sofrimento para aquela pessoa. Às vezes, não é que o espírito ele deseja o mal, ele não é um espírito mau, ele não deseja o mal, mas ao se aproximar do encarnado, ou mesmo do desencarnado, ele vai transmitir as suas vibrações, que podem ser vibrações deletérias, né? de medo, de depressão. Um suicida, por exemplo, quando se aproxima, né? Quem é médium sabe disso, né? São vibrações que trazem mal-estar, trazem sofrimento e podem induzir, inclusive, a pessoa a comportamentos diferentes. E aí ele continua, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Então a gente vai ver que existem graduações na obsessão. Existem influências muito simples, uma ideia que surge na cabeça do nada, né? Às vezes a gente está procurando uma resposta e vem uma ideia. Pode ser uma ideia boa ou uma ideia ruim, dependendo, né, do que o espírito está desejando. E isso tem outras gradações, né? Isso vai evoluindo para situações mesmo graves, né? De influências graves, até o ponto, como nós vamos ver, né? De domínio. Quando a gente fala em possessão, subjugação, né? O espírito, praticamente ele tem um domínio completo sobre o obsidiado. Então, varia muito os graus da obsessão. E como se dá, então, o processo da obsessão? Então, como nós temos falado, né? Sintonia vibracional. Pensamentos e sentimentos inferiores, como egoísmo, ódio e vícios, criam brechas que atraem espíritos com a mesma vibração por afinidade fluídica. Então, olha, nós somos como receptores, transmissores e receptores. Emitimos ondas eletromagnéticas, né, uma característica diferente das ondas eletromagnéticas comuns, mas são formas de energia. E na medida em que a gente tem sentimentos inferiores, essas vibrações, nessas frequências, elas vão atrair também energias iguais. É a sintonia, né, a afinidade fluídica que a gente fala, né? A gente levaria muito tempo aqui para falar sobre esse tema, né? Um tema muito complexo, mas basta saber o seguinte: se eu emito vibrações positivas, eu vou atrair vibrações positivas. Se eu emito vibrações negativas, eu também vou atrair vibrações negativas. A segunda fase desse, vamos dizer assim, desse processo obsessivo é a chamada insinuação. É a fase inicial onde o espírito obsessor envia pensamentos e sugestões negativas para a mente do encarnado,
que aceita e começa a nutrir essas ideias como se fossem suas. Então, como nós não identificamos a fonte dessas ideias, a pessoa vai achando que é ele. Começa a ter um comportamento, né? Agora eu estou revoltado, eu estou assim com raiva, ou eu estou hoje triste, mas acho que é meu, né? É coisa minha, devo estar com problema de saúde. E a gente não identifica que pode ser o início de um processo obsessivo, de uma influência espiritual. A terceira fase seria o assédio e conexão mental. Então, nesse caso, a ligação entre ambos se torna mais forte. O obsessor se aproveita das fraquezas morais, sugando as energias vitais e causando distúrbios psicológicos e orgânicos. Aí já é uma fase mais adiantada. A pessoa começa a adoecer, ela não aceita ajuda, ela diz que ela não entende que está sofrendo, né, uma influência espiritual, e isso vai até definhando ela. Né? Nós temos casos de pessoas que vão realmente perdendo as energias, cada vez ficando mais fracas, e a ação do obsessor. Tem casos, né, de pessoas assim que sofrem influências, dizem, olha, você precisa emagrecer. Ah, mas você precisa emagrecer, você não está bem, você precisa emagrecer. A pessoa começa aquele processo, né, não come mais, não se alimenta direito, começa a emagrecer. Daqui a pouco a pessoa está naqueles quadros, né, de anorexia grave. Né? E muitas vezes tem um obsessor ali atuando. Só para dar um exemplo, não quer dizer que todos os casos são obsessões, né? Às vezes é uma auto-obsessão, como a gente vai falar. E no último grau, né, que é colocado, é a chamada fascinação, a subjugação, também alguns falam possessão. Então, na fase mais grave, o obsidiado perde o controle sobre seus próprios pensamentos e ações, tornando-se passivo à influência do obsessor, que pode levar a situações de demência. Então, nós temos relatados muitos casos, né, onde a pessoa, o obsidiado, não tem mais controle. É o obsessor que comanda tudo, que fala por ele. Ele se prostra de tal maneira que é como se fosse um só espírito, né, os dois sobre aquele corpo. Nós temos, né, na época de Jesus, né, havia muitos desses casos. No Evangelho nós temos, né, Jesus realizando as curas desses casos mais graves, né, de possessões. Temos aquele que é chamado possesso gadareno, que é uma pessoa, né, que está num quadro assim tão avançado, né, de obsessão, que ele já vive nu, ele não se alimenta, ele vive nas cavernas, né? E Jesus, com a sua autoridade moral, basta, né, dizer saia. E antes disso, ele revela os espíritos que estão obsidiando aquele homem, revela que são muitos, né? Nós somos legião. Então nós sabemos que pode acontecer também, né? Muitos obsessores atuando, né? Influenciando uma pessoa, levando a esses quadros graves. Temos também no Evangelho aquela parte onde Jesus também faz a cura de um entre aspas, né, endemoniado, que fazia com que ele se jogava, né? Era um adolescente, se não me engano, e ora ele se jogava no fogo, ora se jogava na água. Quer dizer, o obsessor queria de toda forma prejudicar aquela criança, aquele jovem, né? Fazer que ele sofresse o máximo possível, e ninguém era capaz de socorrê-lo. Mas Jesus, com a sua autoridade, novamente, né, consegue fazer com que aquele espírito se afaste, e aquele jovem, ele retorna à posse das suas faculdades. Então, esse é o caso mais extremo, né? Mas nós temos documentados alguns desses casos na história, né? E às vezes, até que no centro espírita, já tivemos
oportunidade, né, de auxiliarmos, né, pessoas nessa condição. Bom, quais seriam as causas? É claro que a gente vai falar de uma forma resumida, porque existem muitas causas. A gente vai ver aquelas principais que podem estar relacionadas ao problema da obsessão. Então, a primeira delas são as questões reencarnatórias. Desequilíbrios na convivência, nesta ou em outras vidas, onde uma pessoa causou mal a outra, gerando desejo de vingança no espírito lesado, que se torna obsessor e passa a perseguir seu desafeto. Então, essa é uma das causas mais comuns de obsessão, né? O desejo de vingança por algum mal que foi feito no passado. E aquele espírito, ele não consegue perdoar, então ele vai perseguir aquele desafeto, né? Nesta vida ou em muitas vidas. Como você falou do Divaldo, né? Eu trouxe esse exemplo, então, aqui na imagem a gente tem o Divaldo e uma figura, né, com uma máscara de ferro. Na verdade, tem pouco tempo que eu vim saber dessa situação, realmente não tinha conhecimento, né? Isso. Exatamente. O Divaldo, né? Então ele... Exatamente. Quer dizer, a gente até fica, puxa, o Divaldo, né? Nós temos um espírito tão bom, fez tanto bem, mas mesmo ele caiu vítima, né, dessa obsessão. Então ele conta que desde criança ele via um vulto, um espírito, que era um sacerdote, né, da Igreja Católica, e que ele se apresentava como se tivesse uma máscara de ferro incandescente. E ele tentava de tudo, fazer de tudo para apavorar, para perseguir o Divaldo. Ao longo da vida dele, né, em muitas oportunidades, esse espírito, ele conta que esse espírito manipulou para prejudicar o Divaldo, com muita hostilidade. Até o ponto de quase levar o Divaldo a um suicídio. Olha só, né, que influência terrível. Diz que uma situação foi essa, de se jogar de uma altura, mas também teve uma oportunidade que o Divaldo conta, que ele de repente começou a andar para o mar, sem forças assim de resistir, com uma ideia fixa de que tinha que se jogar no mar, tinha que se afogar, porque se ele morresse, ele ia ir para um lugar melhor. Olha só que coisa terrível, né? Mas aí o Divaldo foi amparado, e aí foi socorrido, né? E esse espírito, ele dizia para o Divaldo o seguinte, que eles tinham sido sacerdotes numa vida passada, e que o Divaldo tinha prometido, tinha feito um voto de obediência, que continuaria sacerdote. E quando ele viu que o Divaldo começou a estudar o Espiritismo, começou a divulgar o Espiritismo, ele ficou muito irritado, né? E começou a perseguir o Divaldo. Então ele dizia, o Espiritismo é uma heresia, você tem que voltar para a igreja. É isso que foi combinado, nós éramos colegas naquele tempo, né, em encarnações passadas. Então ele perseguiu durante muito tempo o Divaldo, até que um dia ele chegou, né, apareceu para o Divaldo e disse, Divaldo, eu não vou mais lhe perseguir, eu lhe perdoo desse seu comportamento, não vou mais lhe perseguir. E o Divaldo, claro, muito feliz, mas o que aconteceu? Ele disse, olha, você lembra de uma criança que você acolheu aqui na Mansão do Caminho, há uns dias atrás? Uma criança pobre, né, desnutrida, e o Divaldo e a equipe, né, acolheram. E ele disse, pois é, aquela criança era minha mãe numa vida passada. Então, por esse gesto de caridade, né, por você ter acolhido essa criança, nós estamos quites. Nós estamos quites. Então você veja como Deus tem as formas, né, de quitar as nossas dívidas através do bem. A gente não precisa sofrer, entre aspas, né? Tem outras formas de nós quitarmos nossos débitos, ou de
auxiliarmos, né, os nossos irmãos a superarem suas dificuldades. Mas, da mesma forma, existem aqueles que não perdoam, que perseguem, né, por questões do passado. Temos muitos casos, por exemplo, a questão do aborto, né? Às vezes o espírito do abortado não perdoa os pais, aqueles que foram responsáveis. Na literatura espírita a gente tem alguns casos assim, e aí ele vai influenciar a mãe, o pai, né? Aquelas pessoas envolvidas, processos dolorosos. Enfim, é muito vasto, né? A gente nem tem como enumerar tantos e tantos exemplos de obsessões derivadas, né, de desejo de vingança, né, por erros cometidos. Mas nós temos também a questão da afinidade espiritual. Espíritos se sentem atraídos por indivíduos que cultivam os mesmos sentimentos, como a cólera, a inveja, o orgulho, ou mesmo os vícios, como o uso de drogas, álcool e jogos de azar. Nesses casos, os obsessores influenciam seus parceiros encarnados para que eles permaneçam nesses desvios de conduta, dificultando o seu tratamento. Então, às vezes, não é uma questão de inimizade, débitos do passado, é uma questão de afinidade. Como a gente falou, existe a sintonia espiritual. Então, se aquele indivíduo, ele se encoleriza por qualquer motivo, né? Ele está sempre com aquele orgulho exacerbado, ele vai atrair espíritos naquela mesma sintonia, que vão influenciar ele, reforçando às vezes essas tendências. A mesma coisa com relação aos vícios, né? A gente sabe, uso de drogas, alcoolismo, vício em jogos de azar, tudo isso, existem espíritos que não é pelo fato de desencarnarem que eles deixam de ter essas tendências. Então ele era alcoólatra, ele desencarna, ele pode continuar com essa tendência. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai influenciar aquele que também, né, tem uma tendência ao alcoolismo para que ele continue nesse vício ou desperte esse vício. Então é dito que, eu acho que foi André Luiz que falou, que para cada encarnado alcoólatra, cada encarnado que vai se perder, né, no vício do álcool, existem 5 desencarnados ligados a ele. Olha só. Isso vale para qualquer vício. Ou seja, quando a gente se desvia do caminho, a gente começa a ter um comportamento contrário, né, às leis divinas, é natural que a gente sofra essa influência desses irmãos desencarnados, né? Aqui na figura a gente vê, né? Parece que é um episódio aí da série, né? De André Luiz, onde nós vemos um encarnado lá com a bebida alcoólica e um desencarnado já com as feições, né? Uma deformação no perispírito, influenciando ele. Isso também acontece, né, nos crimes. Quando a pessoa tem essa tendência, naturalmente, espíritos criminosos, violentos, acabam se aproximando. Eu fiquei impressionado a quantidade desses criminosos contumazes, serial killers, a quantidade deles que informam, que relatam, que ouvem vozes incitando eles para fazer os crimes. Alguns dizem assim, olha, é como se ele me dominasse, mas eu gosto, eu tenho a tendência, mas ele vem, me domina e fala exatamente como que eu devo fazer, e ele vai lá e comete o crime. Que coisa terrível, né? Aí a gente pensa, então ele não tem culpa porque foi o espírito que influenciou? Não, ele é dono da sua... Se ele repelisse, através do seu pensamento, da sua força de vontade, ele não aconteceria, né? Então a gente vê a quantidade de crimes, a quantidade de desarmonia, né, no lar, a quantidade de conflitos, vícios associadas a processos obsessivos. É uma coisa impressionante. Nós podemos dizer assim que sempre que tem alguém praticando mal,
tem um companheiro do lado. É quase impossível, né, que se faça o mal ao próximo, a si mesmo, sem ter uma companhia espiritual ao lado. Tem também esses casos, né? Os inimigos do bem. Então, espíritos inferiores se organizam para tentar impedir o progresso da humanidade, influenciando pessoas para que deixem suas tarefas nobres e se deixem levar por suas fraquezas morais. Então, tem diversos livros que falam, né? Sempre que os grupos se reúnem para fazer o bem, para ajudar o próximo, para praticar caridade, existem os inimigos espirituais, né? E muitas vezes são organizados, a gente sabe disso. É uma equipe muito organizada, disciplinada às vezes, onde existem aqueles que são designados para realizar, tentar influenciar. Dentro da casa espírita a gente sabe que isso acontece. Às vezes, né, a gente está em casa, precisando ir ao centro, precisando participar de algum trabalho, desenvolver alguma ação em favor do próximo, mas vem aquele, mas estou tão cansado, logo hoje, quarta-feira, né, vou assistir minha novela, vou assistir meu jogo, e às vezes já é a ação desses espíritos, né, infelizmente. Mas aqui na foto, olha, é uma representação de um centro espírita, né, e existe uma proteção para que eles não se adentrem, né, nas atividades, para que eles possam ser mantidos fora. E eles, claro, vão receber assistência conforme estiverem em condições. Mas eles não podem se adentrar por essa barreira fluídica, né, que os benfeitores colocam e impedem. Nós sabemos que isso existe. Mas nós espíritas e todos aqueles, né, que têm já um conhecimento e se esforçam para fazer o bem, nós somos vítimas porque eles não querem o progresso. Eles querem que a humanidade permaneça da mesma forma. Porque para eles é interessante, é o domínio, é manter-se naquelas, eles não vão precisar se modificar. Então eles combatem com muita firmeza, né? E muita esperteza, inteligência, podemos dizer assim, né? Aquelas ideias do bem, não só dentro da doutrina espírita, mas em qualquer religião, em qualquer doutrina, em qualquer organização, trabalho efetivo pelo bem. Infelizmente, né? O próprio Jesus, nós sabemos, né? Sofreu tanto de encarnados quanto desencarnados que não queriam o progresso da humanidade. E a obsessão, como que ela acontece? É só de desencarnado sobre encarnado? Não, né? Então nós temos desencarnado para encarnado, que é aquela mais conhecida, né? Até pelo fato do desencarnado estar oculto, invisível, não ser manifestado, aí ele pode influenciar de uma forma mais mais oculta. Mas também existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. Olha só, né? Como é que é isso? O encarnado obsidiar o desencarnado. Então, às vezes durante o sono, o desprendimento, a alma do desencarnado vai obsidiar o desencarnado. Tem um caso interessante, né? Que eu não sei, eu realmente não me recordo o livro, mas um médium foi chamado para auxiliar, né, um homem que estava assim num processo obsessivo mais ou menos grave. Ele não conseguia dormir, ele ficava... Aí o médium, ele viu o espírito, que era o obsessor, entre aspas, e disse: mas meu amigo, por que você está fazendo isso com ele? Está aí pedindo ele de descansar, deixa o homem dormir. Ele falou: não, você não sabe da história. Quando ele dorme, esse homem vem me perseguir aqui, me maltratar, entendeu? E eu tenho que impedir ele de dormir, porque senão... Então é interessante, né? Acontece também, por exemplo, quando a perda de entes queridos, e a pessoa fica naquela lamúria, naquele choro, naquela quadro, né, de
de dor. E o pobre do desencarnado não consegue ter paz, porque é o tempo todo chegando aquelas vibrações. Então é um processo obsessivo também, né? Do encarnado para o desencarnado. Do encarnado para o encarnado, né? É aquelas pessoas que têm um domínio sobre as outras, que chegam até a escravizar. Exercem um domínio, uma hipnose, né? A gente tem situações na história da humanidade, pessoas que eram verdadeiras, faziam hipnoses coletivas, levavam as pessoas a fazer atos absurdos. Então é um tipo de obsessão, só que de encarnados sobre encarnados. Desencarnado para desencarnado é possível? Também é possível. Principalmente quando o desencarnado ele carrega um complexo de culpa, delitos cometidos, erros cometidos. Então, o obsessor desencarnado tem facilidade, né, de se impor, escravizar. Nós temos muitos livros que falam disso. São levados, né, para esses ambientes escravizados. Escravizados porque se deixaram escravizar por esses sentimentos, né? E também ocorre entre familiares, obsessões entre familiares. Então tem casos onde o espírito ele desencarna, ele ainda está muito apegado às coisas materiais. Então ele passa a acompanhar a sua família, né? os seus familiares, seus amigos. E aí ele cria, sem querer, às vezes, um processo obsessivo. Ele cria um processo obsessivo, né, entre familiares. Existem situações em que o espírito desencarna e ele não se dá conta. Ele nunca questionou a vida após a morte, ele nunca acreditou nisso, ele só acredita na matéria. Então, quando ele desencarna, que ele percebe que ainda tem um corpo espiritual, mas é um corpo, né? Eles não. E aí, tem casos de espíritos, né, que depois de desencarnar, no dia seguinte ele está lá no trabalho, executando suas atividades, né, como se nada tivesse acontecido, dentro de casa, fazendo as tarefas. Aí, às vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente pergunta: "Pô, você não está notando nada de diferente?" Eu falo: eu falo, as pessoas não me dão atenção, né? Parece que ninguém quer mais falar comigo, eu acho que eu estou ficando louco. Então, às vezes é um obsessor que, não intencional, pela sua própria ignorância da realidade, né? Sinais mais comuns da obsessão. Então, assim, de uma maneira geral, porque a gente não pode dizer, porque tem um tal sinal significa obsessão. Não é assim. Então, nem sempre esses sintomas podem representar um quadro obsessivo, mas são indícios. Dificuldade de se concentrar em ideias otimistas. Então, aquela carga de pessimismo, né? Indisposição, tristeza, aborrecimentos. Frequentes pressentimentos de desastre. Não? Então, a pessoa não sai de casa, porque ela acha que a qualquer momento ela vai sofrer um acidente. Ideias suicidas, ansiedade, depressão. Então a gente está falando, né? A gente está falando dessa epidemia de depressão, muitas vezes associadas à influência espiritual. Discussões frequentes, pesadelos constantes. Significa que é obsessão? Não, mas são indícios. São indícios. E como é que a gente vai tratar a obsessão, né? Então, em primeiro lugar, nenhum centro espírita deve, e eu acredito que nenhum centro espírita sério vai dizer: olha, deixe o seu tratamento médico, deixe de usar os remédios que a medicina. Nunca. São aliados muito importantes, sim. Principalmente porque às vezes são causas orgânicas, deficiências, né, em determinados aminoácidos, ou dentro do metabolismo, né, algum descompasso. O encarnado realiza o tratamento através da prece, do passe magnético, da água fluidificada, leitura do Evangelho e principalmente na busca da reforma íntima. Então, passe, a prece, a água fluidificada são instrumentos extraordinários, mas o principal é a reforma íntima, mudança de hábitos, para não ter mais essa sintonia: eu estou com pensamentos
pessimistas, comece a ter pensamentos otimistas, comece a mudar o seu quadro mental. Esse é o principal remédio. Mas também nós temos que amparar o desencarnado, e para isso nós temos as reuniões de desobsessão no centro espírita, onde o desencarnado ele vai ser socorrido, vai ter uma conversa sincera sobre a sua realidade. Por que você está perseguindo? Por que você está influenciando? O mal que você está fazendo? Dentro de um espírito de fraternidade, não impondo. Nós não temos autoridade para isso, né? Como Jesus. Então, através do diálogo, a gente vai auxiliar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Bom, por último, né? Nosso tempo já está bem no finzinho, pessoal. A prevenção da obsessão. Então, como é que a gente vai se prevenir da influência da obsessão em nossas vidas? Primeiro, o hábito da oração. Né? Fantástico, como a oração ela mantém a nossa mente livre dessas influências. Controle dos pensamentos negativos, vícios e más tendências. Né? Vamos criar uma barreira para que essas insinuações, essas influências não nos atinjam. A ação da caridade. Então, o trabalho no bem é fantástico. É uma profilaxia extraordinária para a obsessão. Evangelho no lar. Também harmonizar o nosso lar, nossos familiares. E o principal aqui, principal não, mas um dos mais importantes, né? Exercitar o perdão e a gratidão. Então, vamos perdoar sempre. E vamos ser gratos sempre, porque em todos os momentos da nossa vida, nós temos oportunidade de exercitar a gratidão. Né? E quando a gente exercita a gratidão, tudo que nos vem, todas as situações difíceis, dolorosas, a gente vai receber também com gratidão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de evoluir. Né? Então, que terapia extraordinária, né, para todos nós. Vamos praticar então, né? Muito obrigado. Muito obrigada ao nosso irmão Rodrigo, né, que mais uma vez nos facilitou o entendimento do Evangelho da noite de hoje. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é a fluidoterapia, pedindo para até chegar a hora do passe, a gente continue em prece, e vamos convidar a nossa irmã Arlete para fazer a nossa prece de agradecimento. Queridos irmãos, boa noite. Que bom podermos estar aqui aprendendo, né, recordando esses temas que Jesus nos trouxe através do Consolador. Que bom já estarmos buscando este Consolador, que tanto suaviza a nossa jornada. Respiremos suave, profundamente, sentindo-nos aqui e agora, neste presente momento, que é o maior presente que temos. Recordemos as benesses que recebemos do Pai em todos os momentos das nossas vidas. Imaginemos a grandeza da presença amorosa de Jesus conosco. Ele, que não precisava estar passando pelo que passou naquela história triste que conhecemos, e que nos trouxe naquele momento, naquela passagem, na prática, no corpo a corpo, o ensinamento maior, que é o amemo-nos uns aos outros.
e que ainda ao ir disse: não vos deixarei órfãos, mandarei no tempo certo o Consolador, que Ele fará recordar todas as coisas que eu digo agora e esclarecerá outras que não podeis entender ainda. E de todos esses ensinamentos, ao entrarmos em contato com eles, as nossas vidas são modificadas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a nossa jornada se torna mais leve, não mais fácil, mas nos torna mais fortes. Queremos agradecer nesse instante a espiritualidade amiga que aqui está, a atender a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Ao Espírito amigo e protetor desta casa, José Grosso, discípulo fiel de Jesus, que dirige todos esses trabalhos de acordo com a vontade do Cristo. Roguemos ainda agora que saiamos daqui mais fortalecidos, mais motivados, mais encorajados a seguirmos as diretrizes do nosso guia e modelo Jesus. Continuemos em prece e ajudando no trabalho de fluidoterapia através do passe. Cada um pode colaborar com aquilo que há de melhor. Muito obrigado, Jesus. Que o seu amor seja conosco, agora e sempre. Assim seja.